de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eras povos. Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Espírito Santo nos ajuda, nos abençoa, abre o nosso entendimento, em nome de Jesus. Eu fico assim impressionado. Como é que um homem que rejeita Jesus, conviveu com Jesus, nega Jesus, e este mesmo homem chamado Pedro, depois que a igreja surge em Pentecostes, este mesmo homem é usado por Deus para levantar um coxo. Este mesmo homem começa a fazer milagres que antes queria evitar o sacrifício de Jesus, usado por Satanás. Este mesmo homem escreve uma carta reconhecendo o que nós somos. E aqui eu vou abrir um parênteses. Nós não podemos duvidar do ser humano. Mas ele é desobediente, ele é incrédulo, ele não tem jeito. Aos meus olhos, pode parecer isso. Mas para os olhos de Deus, ele transforma um perseguidor de crente. Ele transforma um homem militante da lei, defensor da lei, e ele tem um encontro com este homem. A luz foi tão forte, a presença de Deus, que ele não suporta, cai e fica cego. Um homem que antes todos temiam por ele, e depois que Deus diz para um dos seus, este não filho. Você vai orar por ele? Eu? Queridos amados, quem imaginava que Paulo seria transformado? A igreja, ela, instituída pelo Senhor, tem uma missão, como já foi falado aqui, onde milhões de pessoas, nesse cenário de eleição, se revelaram que são do Senhor. Eu particularmente tive algumas experiências quando eu fui em algumas manifestações. Numa delas, dentro do metrô, muita gente dentro do metrô, num dos vagões onde estava, ali tinha um pastor que me conheceu. Todo mundo alegre, todo mundo feliz. Ele disse: ó, estou cumprindo meu papel de cidadão, pastor.
me abraçou, estava ali. Achei aquilo lindo, irmãos. A gente esquece o que eu acabei de citar aqui na palavra. Somos propriedade de Deus. Precisamos, como propriedade de Deus, não deixar que o inimigo tome território. Como assim? Simples. Nestas eleições, existem muitos comentários, muitas fake news, não importa o que seja. Mas eu aprendi uma coisa. Conversando com uma pessoa, ele disse para mim: se você não exercer o teu poder, alguém vai exercer. Não pode haver vácuo de poder. E eu trago essa mensagem para mim e para você. Ou você levanta as mãos abençoadas e ocupe território, ou o inimigo vai ocupar o território. Aleluia! Não tem alternativa, irmãos. Estamos em guerra constante, diária. Eu tenho sempre feito as minhas orações dizendo que nessa guerra nenhum general vai vencer, a não ser o general de guerra chamado Jesus Cristo. A não ser. Porque Deus, todo homem, e ele fica cheio do Espírito Santo e ele faz coisas que não faz numa situação normal. Tomou Ciro, tomou muitos homens na Bíblia para fazer coisas que só cheio do Espírito Santo pode fazer. Por quê? Porque uma das artimanhas malignas, sabe qual é? O medo. Provocar medo para te neutralizar, espalhar boatos para te o quê? Parar. Tem uma passagem que nós tivemos um homem que fugiu, levou o seu povo praticamente quase ao cativeiro. Mas quando ele se lembrou do Senhor, porque as mensagens que ele levou, que ele recebia de um rei chamado Senaqueribe, era para quê? Desestabilizar. Era o medo. Era o medo. E ele realmente ficou com medo. Ele falou: agora só tem uma solução. É orar, é buscar o Senhor. E ele fez isso. Não tinha como vencer aquele exército. O Senhor enviou um anjo. 185 mil desfaleceram. Por que eu estou falando isso? Deus me conhece e te conhece. Mas sabe o que ele quer? Que eu, como propriedade dele, me torne propriedade dele, não de mim. Eu confesso a você que eu quase que não vim aqui hoje. Digo para ele: Senhor, veio na minha mente, eu não me pertenço, eu pertenço a ti. Aleluia. Porque nesse mundo, irmãos, nós vivemos todo momento
com notícias que querem nos parar, notícias que querem nos travar. E este homem, quando deixou esta carta para mim e para você, quando ele diz, vós sim, que antes não era esse povo, mas agora sois povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Mas o que ele fala antes, ele diz, propriedade de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que nos chamou. Da onde? Das trevas, irmãos. Para o quê? A maravilhosa luz. Eu fiz aqui, tenho algumas observações, que toda vítima, ela perde a alegria. Nós temperamos, nós somos sal da terra, nós temperamos. E não é temperado pelo mundo. Nós não somos temperados pelo mundo. Nós temperamos o mundo. Porque o mundo jaz o maligno. Estão nas trevas. Não tem noção do que estão fazendo. Mas nós temos a direção. Olha aí que eu vou dizer agora para vocês. Para mim também. Que é algo maravilhoso. Sabe o que você tem? Um diferencial que nós temos, que habita em mim e você, o Espírito Santo. Valoriza isso, meu irmão. Valoriza isso. Valoriza a tua alegria. Valoriza a tua paz. Valoriza a graça dele. Valoriza isso, irmão. A gente esquece que nós temos alguém que se preocupa comigo e com você. E às vezes, nós nos colocamos numa situação de independência. A situação está brava. Eu quero resolver do meu jeito. Não, aqui tem. Meu irmão, minha irmã. Mundo influencia você. A carne faz você também ser influenciado pelo mundo. E o diabo aproveita dessas duas situações aí. Você tem três aí. Tem a carne, que é constante. Você tem o mundo que está te influenciando. E o inimigo, ele só vem, só dá um toque. E aqui, quando ele fala isso, eu me lembrei de uma situação. Cidadão de bem não se comporta com este mundo. A luz brilha e incomoda o mundo. A luz brilha e incomoda o mundo. A gente, à medida que a gente vai se envolvendo na sua atividade profissional, o que você faz no dia a dia, de acordo com a sua habilidade, com a sua formação, não importa. Eu todo dia, eu tenho um testemunho para contar. Vocês acreditam nisso? Eu fui fazer um exame agora no sábado de manhã, 10 tubos de sangue. Peguei logo 4, de 4 médicos. Falei, vou fazer de uma vez, porque pelo menos fico livre em um ano. E antes de sair de casa eu falei, Senhor, coloca um profissional bom aí para tirar esse sangue. Olha lá, Espírito Santo. Quando eu cheguei lá, tinha umas 10 pessoas e um bendito fruto. Escuta, eu quero saber quem vai me atender. Sou eu. Você? Homem?
Porque eu sei que as mulheres, elas são mais, o homem é grosso, as mulheres são mais delicadas, e você não consegue sentir, eu não posso tirar sangue em pé, se eu tirar sangue em pé demais, já desmaiei no barra-shopping, foi uma vergonha. Então eu chego, eu tenho que tirar o sangue deitado, eu já me conheço, é sangue deitado, eu tenho que estar deitado, e eu não posso pegar o cara que fica me furando o tempo tempo. Aí quando ele foi me atender, falei, rapaz, é você que vem para me atender? Sou eu. Falei, então, prepara uma cama para mim aí, meu amigo. Aí ele preparou uma cama. Aí eu disse para ele, rapaz, não pode ser atendido por homem. Era uma mulher. Mas eu vou aceitar só porque eu orei a Deus e Deus te indicou. Foi 10. E na hora que eu falei, eu levantei, ele foi pegar uma água para mim. Aí ele falou assim, não, senhor, você vai fazer o seguinte, vou deitar o senhor de novo. Eu deitei. Mas por quê? Porque o último que eu tirei sangue, eu acabei de tirar o sangue, ele estava sentado quando ele daqui a pouco ele caiu em cima de mim. Eu falei, é? Eu pensei que era um. Mas por que, irmãos, que eu estou contando isso? Porque Deus me surpreende a cada momento. Quando eu estou dependendo dele. Por que eu fiz questão de ler esse texto aqui comigo e com você? Porque nós éramos, sabe o quê? Eu gosto desse texto aqui. Filhos da ira. Está lá em Efésios, capítulo 2. Da desobediência. Você imagina filhos da ira? Uma criança com 2 anos, com 3 anos, 4 anos, ela faz coisas que você duvida. O quê? Filho da ira. Ela bate, ela grita, ela é desobediente, e você fica ali, tentou. Pior atual, que hoje tem influência externa. Então por que filho da ira? Porque as trevas, elas habitam. Ela habita nas trevas. Então quando o apóstolo Paulo, ele deixou isso aqui, ele diz assim, ele vos deu vida. E ele fala ainda, estando-vos mortos nos vossos delitos e pecados, meu Deus, nos quais andaste outrora, segundo o curso que eu acabei de dizer, deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, Satanás. E ele vem mais, no espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Amados, evita se associar. Não digo que você não vai trabalhar, mas se associar com filhos da desobediência. Quê? Porque ele te surpreende de uma hora para outra. Ele não tem freio. Ele não tem domínio. Ele não tem ação do Espírito Santo dominando a vida dele. Ele pode te surpreender. E ele vai mais ainda. Olha só o que ele diz. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Olha aí. Lembra que eu falei da carne?
fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por naturezas, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa da grande amor com os que nos amou, estando-nos ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, juntamente com Ele o ressuscitou e fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, você estava morto, te deu vida, te ressuscitou, te colocou na região celestial. Eu e você fomos promovidos sem merecer. Ele não gosta dos filhos da ira e da desobediência. Ele salva pelo amor dele. Não é pelo amor do pecador, é pelo amor que ele tem. É através do amor dele que ele alcança o filho da ira e da desobediência. Se nem a gente suporta. Por isso que capítulo 4, 1 Coríntios, ele fala que a gente precisa cada dia morrer para que Cristo viva em nós. Não pode dois viverem aqui. Um tem que morrer para o outro viver. E aí nós temos aí uma dicotomia disso aí. Como morrer se eu estou vivo? Como nascer de novo? Explica isso, mestre. Nicodemos te pergunta. Não pode a criança de novo, voltar ao ventre materno. Não pode. É nascer da água e do Espírito. Queridas, amados, nesta noite, eu quero trazer para todos nós, que somos propriedade exclusiva dele, sacerdócio santo, dizer para mim e para você, é um privilégio viver acima do padrão do mundo e junto padrão do Senhor. Me faz lembrar o processo de metamorfose da lagarta. Que transforma o quê? Uma borboleta. Ela se arrasta. Mas a natureza dela não é se arrastar, mas ela está se arrastando até que passa por um processo que ela começa. E da onde ela se alimenta? Do néctar, da flor, o melhor que tem. Ela come do pó da terra, ela come o melhor que Deus preparou. Aquilo que supre a planta, ela está lá em cima. Pousa lá. E ainda bate a asa. Bate a asa. Aí eu pergunto para mim e para você nesta noite: você está leve ou está pesado? Leve que eu estou flutuando nas asas do Espírito. Pesado que eu quero segurar tudo comigo. Eu sou a super mulher superior. Vinde a mim, todos, sem exceção. Estás cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração.
Jesus, depois que foi levado à cruz, ninguém prendeu Jesus. Jesus se entregou. Por quê? Era necessário. Para que ele se entregasse. Para que ele pudesse sair do céu. Para que aquele corpo puro, sem pecado, pudesse ser entregue no holocausto, no sacrifício. Para quê? Para que eu e você tivéssemos vida. Para que eu e você fôssemos cheios do Espírito Santo. Para que eu e você pudéssemos desfrutar uma vida cheia de alegria e cheia de gozo. Para que eu e você pudesse levantar a mão todo dia e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado. Porque o Senhor me alcançou. Por isso, essa é a diferença. E que a gente tem que vigiar. Como vigiar? Você acredita que tem muita gente que, se ela não vigiar, ela se torna soberba? Sou crente. O Senhor é minha força, minha fortaleza. Tá bom. Não estou perguntando isso. Eu quero saber se você desfruta a sua condição de servo. Se você desfruta da presença dele todo dia, toda hora. Eu até disse ontem, hoje, para minha mulher, que cada dia Deus está me surpreendendo. Você vê o que Deus está fazendo comigo. Você vê. E meu amigo Jaime, eu sou mais velho que ele, três dias só. Somos amigos. Eu tenho que respeitar. Eu estava dizendo para minha mulher, Roberto Feijó é uma versão nova agora. Eu estou na versão nova. Ela disse: o que é isso, Roberto? Versão nova, você sabe que toda vez, falando com a irmã, não foi com ela, com a irmã, eu falei, toda vez que alguém lança um carro, o modelo novo tem uma versão nova. Então eu lancei uma versão nova. A minha versão 7.0, versão nova. Ah, por quê? Porque parece que cada dia que passa eu estou desfrutando melhor do Espírito Santo da minha vida, irmão. É impressionante isso. Olha só, eu aprendi recentemente, o Espírito Santo é tão maravilhoso comigo, até aquilo que me contraria, eu tenho que contrariar o que me contraria, só para agradar o Senhor. Vou repetir, até aquilo que me contraria, eu tenho que contrariar só para agradar o Senhor. O que te contraria? Aquilo que a tua carne está rejeitando, a tua carne está... Meu amigo, contraria ela. Que aí o Senhor vai te contemplar. A verdade é que a gente não quer ser contrariado. Aí a gente se contraria. Aí o Senhor age na nossa vida. O problema é que a gente não quer se contrariar. E o detalhe, irmão, para você se contrariar, isso que ele escreveu aqui, ó. Você precisa entender que você é raça eleita. Olha, você não é qualquer uma pessoa. Você é raça eleita. E quem te elegeu não foi nenhum cidadão do mundo. Quem te elegeu tem autoridade sobre o mundo. Aleluia. E aí ele diz ainda: sacerdócio real. Não foi homem que o tornou sacerdócio.
é do Senhor, real. E ele vem mais ainda. Rapaz, isso aqui é muito forte. É muito forte. Nação santa. Você sabe o que é isso? Nação separada para reinar com o Rei dos Reis. Ei, Jesus Cristo. Você não entendeu ainda direito. Então eu vou fazer você entender agora. Povo de propriedade exclusiva. Meu Deus, que isso? Eu sou exclusivo de Deus, sou povo de Deus exclusivo. Aleluia. Ai, se você conseguisse contemplar isso. Eu creio que quando o apóstolo Pedro, ele colocou isso aqui, ele termina dizendo, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou da perdição, das trevas. Para quê? Para a maravilhosa luz. Gênesis, capítulo 1, versículo 2, 4. Diz que Deus, Ele fez algo tremendo. Ele diz assim, viu Deus, no 4, viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e treva à noite, houve tarde, manhã e primeiro dia. Eu sou capaz de apostar com qualquer um que está aqui. Dou R$100. Se chegar aqui, o sol de meio-dia, e você olhar para o céu, o sol. Você não consegue olhar. Por quê? Você pode queimar a vista. Quando você começar, já começa. Você está entendendo por que às vezes o inimigo fica incomodado com você? Que é onde você chega em luz. E aonde a luz chega? Aonde a luz chega? O que é a luz? É a ausência de treva. Não tem treva. Aleluia, aleluia. Eu fico assim pensando como é que Deus é tremendo. Não é pelo nosso muito pedir, não é por muito nós merecermos, mas pela graça dele. Ele às vezes coloca o inimigo no teu caminho para ele trabalhar a seu favor. Porque ele tudo pode fazer, desde que Deus permita. Tocar em você jamais. Mas ele faz coisas que Deus usa isso para nos abençoar. Quando eu leio aqui do lado, a gente verifica que existe a conspiração das trevas, porque as trevas trabalham dia e noite. Enquanto as trevas trabalham dia e noite, Deus trabalha por nós também dia e noite. Enquanto Ele trabalha dia e noite, Ele está desfazendo toda a conspiração das trevas contra nós. E você sabia que você, como sacerdote real, você é temido nas trevas? Você sabia disso? Você sabia que você, se entrar no centro de macumba, os demônios não descem enquanto você não sair? Você sabia
que na sua casa, aonde você está, se tiver muito acidente, muita prostituta na frente, estou te falando isso de exemplo de pessoa que eu conheci que fez isso, e você começar a orar, e como sacerdote, ungir, colocar óleo ali na frente, você sabia que desaparece tudo? Você sabia, irmãos, que como sacerdote real, você tem o poder de orar pelo teu filho, pela tua filha, pela tua família, e repreender o mal? Estou falando isso com experiência de causa, não estou falando teoria não. Você sabia que quando você colocar a mão no demoniado, ele vai cair e o demônio vai embora, vai se libertar? Você sabia que você precisa usar a ousadia do Espírito que está na sua vida? Que Deus abençoe a todos nesta noite. Amém.